Nesse vídeo vamos falar sobre a tag article do HTML5 e o seu peso, a sua importância, quando que nós vamos precisar utilizar essa tag. Como você pode ver aí na tela, a tag article ela tanto abre quanto fecha, o que mostra que ela vai ter conteúdo, e esse conteúdo pode ser textos, pode ser outras tags, parágrafos, títulos e assim por diante, tá certo? O objetivo principal da nossa tag article é definir o artigo, o conteúdo da nossa página, tá certo? Esse artigo, normalmente, ele pode ser um post de um fórum, ele pode ser um post de um blog, ele pode ser o conteúdo de uma notícia, um artigo de uma revista, um livro e assim por diante, tá certo? Então, dentro desse artigo, a gente vai ter outras informações sobre ele, por exemplo, o cabeçalho desse artigo, o conteúdo principal desse artigo e assim por diante. É importante você utilizar a tag article para separar semanticamente o conteúdo da sua página. Você precisa explicar para os leitores de tela e também para os mecanismos de pesquisa aonde está o artigo. Essa página é um artigo ou não é um artigo? E se for um artigo, o que você tem dentro desse artigo? Tá certo? Essa é a importância dessa tag. Os atributos globais, todos eles são também herdados pela tag article e ela não possui nenhum atributo específico somente dela. Qualquer coisa que você precisar fazer, principalmente visualmente falando, você vai ter que utilizar CSS mesmo. Falando sobre o CSS padrão, assim como as suas tags irmãs, podemos dizer assim, ela tem o display block. Tag section, tag header, tag footer, tag main, elas vão ter o mesmo CSS, elas só ocupam a largura total da nossa tela, mas elas não têm nenhuma aparência, nenhum estilo CSS além disso. Vamos para o exemplo de uma tag article então. Vamos criar aqui um novo arquivo, vou chamar ele de article.html, vou criar o HTML padrão aqui do nosso documento, já vou deixar o título tag article como de costume. Dentro do nosso arquivo, lembra que você precisa ter o seu header, que é o header do seu site, você também vai ter o section, alguma seção do seu site, você pode ter o rodapé do seu site e além disso, a gente vai ter o conteúdo principal do meu site, tag main. Dentro da tag main pode ser um artigo, eu posso ter um artigo aqui dentro da tag main do meu site. E aí dentro desse artigo você vai ter, por exemplo, o header desse artigo com um título aqui dentro do artigo e assim por diante. Você vai montando então a sua página, o seu conteúdo, tá? Normalmente um artigo ele sempre vai ter texto, né, parágrafo, alguma coisa assim. Então você vai ter todo esse conteúdo dentro do artigo, tá certo? Eu poderia ter esse header dentro da tag main também como conteúdo principal? Poderia. Eu poderia não ter um artigo nessa página? Poderia ser um outro conteúdo que não é um artigo, mas se for um artigo, é importante você ter a tag article. Vamos ver o que acontece no navegador quando a gente executa esse arquivo. Acessar article.html. Mais uma vez, visualmente falando, a gente não tem mudança nenhuma na nossa página. Porém, quando a gente olha do ponto de vista de um leitor de tela ou de um mecanismo de pesquisa, a gente sabe que temos um conteúdo principal nesse HTML. E esse conteúdo é um artigo, veja aí. Dentro desse artigo eu tenho o cabeçalho do artigo, eu tenho aqui o título dele e eu tenho o conteúdo, o parágrafo, que no caso a gente colocou dentro do header, né? Vamos corrigir isso aqui? O parágrafo, ele faz parte do corpo do meu artigo e não do título, do cabeçalho do meu artigo, né? No cabeçalho normalmente eu vou ter o título, o subtítulo e coisas desse tipo, tá certo? Vamos atualizar aqui para ficar um exemplo correto. Então eu tenho o main, eu tenho o article, eu tenho o header e eu tenho o parágrafo fora do header. Nesse vídeo a gente viu a tag article. Quando que a gente utiliza? Quando eu vou ter um artigo mesmo dentro da minha página. A gente continua falando sobre HTML5 no próximo vídeo. Vai lá. Nesse vídeo vamos falar sobre a tag article do HTML5 e o seu peso, a sua importância, quando que nós vamos precisar utilizar essa tag. Como você pode ver aí na tela, a tag article ela tanto abre quanto fecha, o que mostra que ela vai ter conteúdo e esse conteúdo pode ser textos, pode ser outras tags, parágrafos, títulos e assim por diante.